Graça e paz, amados, amadas, a todos os que ouvirem essa mensagem nesse dia. Um dos textos que mais me impulsionam dentro da minha vida se registra em Êxodo, no capítulo de número 14. Eu olho o verso de número 31, que diz o seguinte: E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor, e em Moisés, seu servo. Temer a Deus é algo que eu sempre busco, até porque a Bíblia me ensina que esse temor é o princípio da sabedoria. Eu quero ser cada vez mais sábio, mas com a sabedoria que vem lá do alto. E esse capítulo 14 então mostra que esse povo de Israel é um povo escolhido por Deus, o povo cuidado por Deus desde o início da sua criação lá com Abraão. Era um povo que estava passando por dificuldades, tormentas, 430 aproximadamente anos, servindo ao Egito, servindo a Faraó, servindo como escravos ali naquela região. E de repente o Senhor ouviu o seu clamor, conforme registrado no capítulo 3 desse livro, chama Moisés para liderar a saída daquele povo e a conquista da terra prometida. Aquele povo não conhecia Deus ainda, aquele povo sabia da promessa, aquele povo sabia o que Deus havia prometido desde Adão lá atrás, mas ainda não conhecia Deus. E nesse capítulo 14, o povo temeu, é registrado assim, a Deus, a ação poderosa, a grande ação poderosa de Deus. Mas o que esse capítulo tem a nos ensinar para que aquele povo pudesse temer a Deus? O que você e eu podemos aprender nesse texto para que também venhamos a temer a Deus e assim, consequentemente, ter uma vida cada vez melhor? E o primeiro ensinamento está no verso número 15. É o texto que eu mais gosto e é o versículo que eu mais gosto também. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. O primeiro ensinamento para podermos vislumbrar o temor, vislumbrar o poder do Senhor e temê-lo, é quando a gente anda, mesmo sem saber o roteiro da nossa vida. A promessa que aquele povo tinha era chegar à terra prometida, como a promessa que o Senhor nos dá em relação a sermos salvos, se temos como Senhor e Salvador da nossa vida, mas o roteiro dessa vida. O que está além? O que está depois? O que eu preciso fazer durante a minha vida? Aquele povo estava fugindo dos cavaleiros, do exército, dos soldados do Egito e se depararam com o mar. O inimigo atrás, o mar à frente. O que fazer? Reclamar. É o que nós mais fazemos. Eu não tenho controle, eu não tenho um roteiro da minha vida, o que eu posso, o que eu devo fazer. Então, Deus fala a Moisés: diga ao povo que marche. Nós temos que marchar mesmo que à frente não saibamos o que vai acontecer. É o mar, não tem uma rota, não tem um trilho, não tem uma trilha a seguir. Tem apenas algo desconhecido, ou melhor, algo conhecido até mesmo, e esse conhecido não nos agrada. O que tem depois do mar? Não sei, mas tem um mar aqui. Esse eu conheço, esse pode me afogar. E mesmo assim o Senhor nos manda enfrentar esse mar e o desconhecido também enfrentarmos. Marche. A palavra do Senhor para nós é que nós marchemos, independentemente do que está à nossa frente. As dificuldades que vêm atrás, elas poderão nos alcançar se pararmos, mas se confiados no Senhor, temendo o Senhor, marcharmos. O improvável, o impossível aos olhos humanos poderão acontecer nas nossas vidas. O segundo ensinamento está no verso 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, se nós temos que andar mesmo sem saber o roteiro, nesse andar, no andar do povo de Deus, Deus será glorificado em todos os povos. Irmãos, a nossa vida, quando nós tememos ao Senhor e nós caminhamos, mesmo que o mar esteja à frente, enfrentemos o medo do desconhecido, enfrentemos o medo do desconhecido que nos causa temor, faz com que nós venhamos a testemunhando de Deus, outros povos olhando para nós, faz com que a gente seja testemunha, faz com que os outros povos temam a Deus. Egito temeu a Deus, porque aquele povo não temeu as circunstâncias, olhou para Deus e seguiu como Deus ordenara. Que a gente siga como Deus nos ordena, meus irmãos. Que a gente siga apesar de desconhecer aquilo que está na frente, o roteiro da nossa vida, ou temer
aquilo que nós conhecemos, que a gente ande, paremos de reclamar, andemos, porque assim sendo, nós veremos a glória e os outros povos temerão ao Senhor. O terceiro ensino, verso 19. Então o anjo do Senhor, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Se andar mesmo sem saber o roteiro, é o que nós devemos fazer. Se nesse andar, Deus será glorificado por meio de outros povos. Naquilo que nós fazemos, outros povos glorificarão a Deus. No andar do povo de Deus, o anjo do Senhor vai o acompanhar. A Bíblia nos ensina que o anjo do Senhor está ao redor daqueles que buscam a Deus. Então, se a gente tem essa vida de busca, essa vida de, apesar das dificuldades momentâneas, os desafios futuros, a gente acredita na voz do Senhor e dá o próximo passo, sabendo que é Deus que manda nos dar, nós não estaremos só. Nós estaremos acompanhados com a glória do Senhor, ali na presença daquele anjo. O anjo do Senhor está ao nosso lado, acampando ao nosso redor, estando nos livrando, estando a nos livrar das dificuldades que a gente vem a enfrentar. Irmãos, caminhemos, pois sabemos que não estamos sós. Último ensinamento, versículo número 24. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros, fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Então, irmãos, se andar mesmo sem saber o roteiro, o que devemos fazer? Se nesse andar do povo de Deus, outros povos glorificarão ao Senhor. Se no andar do povo de Deus mostra que o anjo do Senhor vai nos protegendo ao nosso lado, no andar do povo de Deus, o tempo do Senhor é que vai prevalecer e não o nosso. Nós queremos a resposta, queremos tudo para imediato, queremos as resoluções dos nossos problemas para ontem. Nesse caso, nesse texto, aconteceu de na vigília da manhã o Senhor começar a agir. Na vigília da manhã. Para o judeu, 3 eram os tipos de vigílias, ou a vigília é dividida em 3 partes. A primeira é chamada de princípio das vigílias, que é do pôr do sol até as 10 horas da noite. Começando então a vigília média, ou vigília da meia-noite, que começaria às 10 horas até as 2 da manhã. Das 2 da manhã até as 6 da manhã, até o nascer do sol, a vigília da manhã, que é o período em que se encontra registrada a ação do Senhor no acampamento dos egípcios. Então aquele povo teve que esperar o momento do Senhor agir. Não foi de imediato a ação do Senhor em protegê-los, fazendo com que os carros, fazendo com que as rodas desses carros tivessem dificuldades para se movimentarem. Então o Senhor, ele agiu no tempo dele. E quando a gente marcha, quando a gente faz a nossa parte, a gente tem que saber que nós fazemos a nossa parte, mas Deus faz a dele. E Deus faz a dele em seu determinado tempo. Não é o nosso muito insistir que vai mudar o tempo do Senhor. Não é o nosso muito fazer que vai mudar a ação de Deus sobre a nossa vida. Mas é claro que isso não nos impede de agir. Diga ao povo que marche. É a nossa responsabilidade marchar. É a nossa responsabilidade andar. É a nossa responsabilidade fazer com que ao andarmos nós possamos, e os povos que estão ao redor de nós, as pessoas que estão ao redor de nós, glorifiquem a Deus. E assim a gente veja a presença do Senhor na nossa vida. E assim a gente saiba que não no nosso tempo, mas no tempo do Senhor, Ele agirá conforme nos prometeu. Irmãos, o povo então de Israel, os soldados, fugiram, porque temeram ao Senhor. Mas ainda assim, aquele povo sofreu uma derrota muito maior. Dos versos 26 em diante, quando o povo egípcio, a gente vai ler: disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios
no meio do mar. Pela manhã, Deus agiu. A noite toda, o povo foi passando, mas os egípcios ainda o ameaçaram, ou ameaçava esse povo de Israel. Mas, na manhã, no momento, da maneira como Deus quis, ele agiu. Então, chega-se o verso 31. Viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. Você quer ver o grande poder do Senhor? Então, meu irmão e minha irmã, o que tem de ensino para nós nesse dia é: andemos mesmo sem saber o roteiro. Nesse andar, nós e todos os que nos virem irão glorificar a Deus. E nesse andar, nós vamos ver que o anjo do Senhor estará nos protegendo. E nesse andar, entenderemos que, apesar de tudo, Deus vai cumprir a sua vontade no seu tempo. E esse tempo é melhor. E quando isso acontece, nós veremos o poder do Senhor refletido em nossas vidas. Que Deus nos abençoe.